grande estarmos aqui hoje para cultuarmos ao Senhor e para aprendermos mais sobre a Sua Palavra. Eu desde já vos convido a abrirem as suas Bíblias lá no Evangelho de João. O Evangelho de João, capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12. Dos versos 37 até ao 43. João 12, 37 a 43. Assim diz a palavra do Senhor. E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso, não podiam crer. Porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos e nem entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Isto disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas, por causa dos fariseus, não confessaram, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Oremos. Senhor, te agradecemos por este tempo, te agradecemos pois podemos ter a Tua palavra aberta à nossa frente, Senhor. Te agradecemos pois Tu nos dás toda a liberdade e toda a oportunidade de estudarmos, de expormos para a Tua honra e para a Tua glória. A nossa oração é que neste culto, Senhor, pessoas possam Te vir a conhecer verdadeiramente. Pessoas que irão ouvir o Teu Evangelho, que se arrependam dos seus pecados, que entendam que o seu pecado o separa de ti, mas que tu enviaste a solução, que é Cristo, o teu único Filho, para morrer naquela cruz pelos nossos pecados e ressuscitar ao terceiro dia para dar-nos a salvação e a vida eterna, Senhor. Por isso te agradecemos pelo Evangelho, pela oportunidade de o ouvirmos. Senhor, usa-me como instrumento nas tuas mãos de forma fiel para ensinar a tua palavra e a tua palavra somente. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, nós temos vindo a estudar o livro do princípio, o livro de Gênesis. E nós já estamos no capítulo 6. Eu, por isso, quero que pensemos agora, porque hoje é meio que um hiato na série lá de Gênesis, mas ainda quero que pensemos um pouco sobre aquilo que estamos a aprender ali. Naquele texto, nós entendemos que a Escritura nos diz que a terra tinha se multiplicado imenso, que os homens estavam a fazer filhos e filhos e filhos e a terra estava cheia, e que esses homens eram homens de renome. E o texto nos diz que havia pessoas enormes na terra, mas ao mesmo tempo que havia essas pessoas enormes, o pecado do homem era ainda superior a isso. O texto diz que o homem era continuamente mau em seus corações e ações e por isso Deus se ofendeu imenso. A solução que Deus trouxe para essa situação envolvia um homem que se chamava Noé. Um homem que era íntegro e justo entre os seus contemporâneos. Deus lhe ordenou que construísse uma arca porque o mundo era mau. E Deus estava prestes a dizimar tudo ao derramar água e só se safaria, só seria salvo quem entrasse dentro dessa arca. Então, Noé confia na ordem que Deus lhe deu e ele começa a construir esta arca. Eu, enquanto estudava para esta pregação, eu fui pesquisar um pouco e vi que provavelmente a arca demorou 75 anos para ser construída. Um tempo longo. E ao longo desses 75 anos, o povo que estava ali
observava este servo do Senhor a construir aquele enorme barco que tinha a forma de um caixão, e eu creio que eles lhe perguntavam: Ei, o que é que tu estás a fazer? Porque eles o viam ali todos os dias, não é? E eu creio que a resposta de Noé era: Bem, Deus me passou a ordem para que eu construísse esta arca porque irá haver um dilúvio. Então, eu estou a obedecer. E as pessoas, possivelmente, elas respondiam: Mas tu já estás nisso há 50 anos e nada aconteceu. Por que é que tu continuas? Por que é que tu insistes? Ainda não se passou nada. Bem, possivelmente a resposta dele era: se Deus disse, Ele vai cumprir. A minha parte é obedecer. E o mais interessante entre isto tudo é que nunca tinha chovido uma gota sequer. Certamente que ele foi tido como um louco no seu tempo. Homem doido, está a construir um barco grande e diz que vai cair chuva, mas que é isso, chuva? Nós nem conhecemos isso. Mas ao longo de 75 anos ele obedeceu, foi fiel ao Senhor e confiou na sua ordem, e ao fim dos dias veio o julgamento de Deus sobre toda aquela humanidade. Apenas ele e a sua família foram salvos entre toda uma sociedade. Os sinais que Deus deu para aquele povo, para que eles crescem, era a vida daquele homem e a arca. O povo poderia ter se arrependido e poderia ter tido uma vida íntegra desde aquele tempo, mas não o fez. Deus viu o pecado de todo o povo e decretou que a condenação iria vir sobre toda aquela sociedade. O povo poderia ter crido no sinal da arca e entrado nela junto com Noé e a sua família, mas estavam cegos pelo seu pecado e Deus já havia decidido que apenas ele e outras 7 pessoas iriam entrar. Deus reparou que o homem era continuamente mau, se arrependeu de o ter criado e decidiu destruir tudo na face da terra. A única salvação possível era crer naquele sinal enorme de 144 por 14 metros e serem salvos. Pensem num placar grande, pensem num aviso grande. E apesar disso, apesar desses sinais, ninguém creu. E todos, menos Noé e sua família, pereceram afogados pela água e pela dureza de seus corações e o julgamento de Deus. O título da mensagem de hoje é o final da oferta de salvação e o início da condenação. O final da oferta de salvação e o início da condenação. E o que eu quero que os irmãos absorvam hoje, caso nada mais fique nas suas mentes, mas quero que absorvam isto: que temos que crer no Evangelho enquanto há tempo, pois Deus é justo e longânimo. Repito, temos que crer no Evangelho enquanto há tempo, pois Deus é um Deus justo e longânimo. Isso nós iremos ver ao observarmos 3 razões em como a incredulidade do povo de Deus os fez ter os seus corações endurecidos. E o texto que nós iremos utilizar é esse que nós há pouco lemos, o Evangelho de João. E hoje em dia não é tão comum mais se observar isto, mas antes era comum que se desse o Evangelho de João para os novos crentes, para as pessoas que vinham à igreja ou que em algum dos crentes que nós encontrássemos, era muito comum darmos este Evangelho para as pessoas. É um livro incrível, que tem muita informação e tem o Evangelho de forma clara, mas ao mesmo tempo é um livro extremamente complexo. Mas aquilo que as pessoas precisam de crer, aquilo que salva, está lá de forma clara. Cristo veio à Terra, morreu pelos pecados dos homens e ressuscitou
ao terceiro dia para dar-nos a vida eterna. O apóstolo foi preciso e proposital a escolher quais eventos da vida de Cristo ele iria deixar registado, a fim de deixar claro que Cristo, de fato, era quem ele afirmava ser, o Filho de Deus. Por meio dos sinais, por meio da sua pregação, por meio das profecias do Antigo Testamento e por meio do Eu Sou, fica claro que este homem de Nazaré é o Cristo, o Filho do homem, o Filho de Deus. E quem cresce no seu nome teria, e ainda tem, a vida eterna. E, vez após vez, nós podemos observar que o texto mostra que o povo de Deus, os judeus, teve a oportunidade de se arrepender e de crer. Eles observaram Cristo agir vez após vez após vez, e a cada uma dessas oportunidades era uma chance que eles tinham de se arrependerem dos seus pecados e crerem no Evangelho. E este livro pode ser dividido precisamente ao meio no capítulo em que nós estamos a observar hoje, que é o capítulo 12. Porque até aqui, do 1 ao 11, Cristo mostra a vida de... o apóstolo mostra a vida de Cristo. E ele demonstra isso por muitos eventos da sua vida, e a expectativa é que após cada um desses eventos o povo cresça, o povo entendesse, que os seus olhos se abrissem, eles, este é aquele quem nós estamos à espera, este é o Cristo, este é o Salvador. Mas nem sempre isto acontece. E aí e tudo chega a um ápice que está no capítulo 11, que é quando Cristo ressuscita Lázaro. E o texto nos diz que Cristo estava em outra cidade e alguém o vai lá chamar. E olhem lá comigo capítulo 11, capítulo 11 e o verso 11 do Evangelho de João. 11:11. Assim diz: isto dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. E o texto ele continua, e Cristo ele chega lá no túmulo onde ele estava, e ele ressuscita a Lázaro. Olhem lá comigo verso 38. Cristo, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, e cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Cristo: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Cristo, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Verso 43. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos atados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar a Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Cristo realizara. Então, nós podemos pensar aqui, bem, como é que fica mais claro que isto? Este homem acabou de ressuscitar um morto. Alguém que estava morto há 4 dias. Só pode ser Deus. E essa é a expectativa que fica no ar. Nós pensamos, o povo de Deus irá crer. E aí, após isto, Cristo entra na cidade, ele é recebido como um rei por uma grande multidão e pelas pessoas que observaram Cristo a ressuscitar a Lázaro. Mas olhem lá comigo o capítulo 12, verso 18 e 19. Por causa disto,
também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. De sorte que os fariseus disseram entre si: vede que nada aproveitais, eis aí irá o mundo após ele. Ou seja, Cristo fez aquilo tudo, mas os fariseus disseram: nada disso, isso aí não foi nada. Eles ignoraram, eles não creram, não entenderam e não quiseram entender aquilo que Cristo tinha feito. Mas eis que logo no versículo a seguir, no versículo 20, diz, e nós temos que entender que cada palavrinha é importante na palavra do Senhor. Assim diz: ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Interessante que os que eram o povo de Deus não quiseram saber de Deus, mas os que não eram, quiseram, eles se interessaram. E é interessante que o autor escolhe por esta situação aqui, porque o povo de Israel, e essa é toda a expectativa que se cria aqui, era para eles crerem, era para eles entenderem que aquele homem era o próprio Deus ali que estava para a salvação, mas eles o rejeitaram. Quando outro povo, que não era o povo do Senhor, que não conhecia todo o Antigo Testamento, entendeu, interessou-se e foram atrás. E é interessante que logo após esse outro povo, que não era o povo de Deus, ir ter com Cristo, olhem o que Cristo diz aqui no verso 23. É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Após isto, Cristo faz um enorme discurso sobre quem perder a sua própria vida terrena irá ganhar a vida eterna sobre servir e seguir Ele. E quem fizer essas coisas irá ser honrado pelo Pai. E aí vem o verso 28. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Até que no verso 31 diz: chegou o momento de ser julgado este mundo. E agora o seu príncipe será expulso. Então, este texto aqui, precisamente o verso 31, era ou é uma confirmação de Gênesis 3. Porque ali Deus disse que um dia iria vir a semente de Eva que iria cortar ou pisar a cabeça da serpente. Então aqui era o cumprimento disso. E nós temos que ter em mente que o povo que estava a escutar isto era o povo de Deus. Era o povo que conhecia o Antigo Testamento e que quando ouviram isto era para soar alarmes e alarmes e alarmes na sua mente. Porque hoje em dia não é assim tão comum que as pessoas investam tempo, infelizmente, com as Escrituras e que conheçam de fato. Naquele tempo, as crianças, desde cedo, eram ensinadas a lei. Eram ensinadas o Antigo Testamento. Eles conheciam essas profecias e havia no ar essa expectativa de que Deus iria enviar o seu filho para pisar a cabeça da serpente. E isso era algo que todos queriam. E eis que ele vem, eis que ele está ali e ainda não aconteceu. Eles ainda não creram. Eles não entenderam como deve ser. E no 31 se cumpre Gênesis 3. E agora no 32. E eu, não outra pessoa, Cristo está a falar sobre ele mesmo, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Este é o cumprimento de Isaías 53 também. Porque Cristo diz que ele iria ser levantado, não outro, mas ele era o cumprimento daquilo que estava já profetizado antes. De novo, eles entendiam. O povo que estava a escutar entendia e conhecia o Antigo
Testamento. Logo, era para se arrependerem e crerem em Cristo e confessarem o seu pecado e terem as suas vidas transformadas. Mas isso não aconteceu. E de repente, em forma de contraste enorme, olhem o que o autor faz. Verso 34. Após Cristo já ter feito todas aquelas coisas, ter dito tudo isso, ter utilizado o Antigo Testamento e o povo conhecer o Antigo Testamento, era suposto eles se converterem. Olhem o que diz o verso 34. Replicou-lhe, pois, a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Mas como assim quem é esse Filho do Homem? Está aqui. Sou eu. Ele acabou de afirmar que ele era aquele que estava profetizado. Então era suposto que eles creem. Mas eles não entenderam. Após tudo aquilo que eles viram, estava claro, estava na cara deles, mas estavam completamente cegos. Estava tudo pronto para que crescem. O reino poderia ser inaugurado, mas não aconteceu porque eles estavam duros. E nos versos 35 e 36 diz: ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem, e quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse estas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. Enquanto havia luz, havia oportunidade. Enquanto havia luz, havia a chance de eles crerem. Mas Cristo disse que quando a luz se for e as trevas se estabelecessem, acabou-se a oportunidade. E o texto diz precisamente isso. Olhem comigo o fim do 36. E retirando-se, ocultou-se deles. A luz apagou-se. As trevas estabeleceram-se. Acabou-se a chance para que aquela geração entendesse. A palavra encarnada, o próprio Deus, a luz do mundo, ocultou-se do povo de Deus. O final da oferta de salvação e o início da condenação daquele povo se dá aqui. E eu repito, temos que crer no Evangelho enquanto há tempo, pois Deus é um Deus justo e longânimo. E iremos ver 3 razões de como a incredulidade do povo de Deus os fez ter os seus corações endurecidos, sem a possibilidade de crer mais. Então, a primeira razão foi uma descrença voluntária, apesar das evidências. Verso 37. E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. O povo de Deus não quis crer no próprio Deus. Não quiseram o seu Senhor. A partir deste ponto, o apóstolo irá explicar o porquê de toda esta incredulidade, apesar das evidências. Porquê é que isto aconteceu? Porquê é que eles não creram? E é isso que ele vai explicar. Andem lá comigo para o capítulo 20, versos 30 a 31, que eu creio que é o texto-chave deste Evangelho, que resume bem todo este Evangelho. Capítulo 20, versos 30 e 31. Assim diz a palavra do Senhor. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Para isto eram os sinais. Para isto eram todas as evidências. Para isto eram as obras e as ações que Cristo estava a fazer. Para que crescem. Para que crescem, para que se arrependessem, para que entendessem que aquele era o enviado, que aquela era a solução, que aquele era o sinal necessário para que fossem redimidos.
as ações de Cristo proclamavam visivelmente que quem o estava a fazer vinha de Deus. Porque pensem, ele tinha acabado de ressuscitar um homem que estava morto há 4 dias, estava morto mesmo. Não tinha mais chance, ele até já estava com um cheiro meio estranho. Mas ele foi e deu a vida a este homem. E como? Com todo o espalhafato? Não. Ele disse, Lázaro, sai para fora. Com a sua palavra, com a sua boca, ele trouxe ressurreição àquele homem. Mas é interessante que o apóstolo, enquanto escreve, ele não começa a registar com o sinal mais explícito, ou que deixa claro para todos. Não. Se fôssemos ver todos, ou as passagens todas, mas eu apenas os vou mencionar, o primeiro sinal que ele descreve aqui é a transformação da água em vinho. Ele começa a registrar o primeiro sinal que teve um impacto pequeno. Quem soube da transformação da água em vinho foram apenas os servos, aqueles poucos que estavam ali à sua volta. Não foram muitos. O próximo sinal foi a cura do filho do oficial, no capítulo 4. Apenas a casa daquele homem creu. Não foi toda a sociedade, foi apenas a casa daquele homem. O sinal seguinte já muda um pouco a coisa. Porque aí já foi a cura do paralítico que estava no tanque de Betesda. Esse aí já teve um impacto um pouco superior. Porque todos aqueles que estavam naquela área estavam à espera que a água ela se agitasse e que alguém os atirasse para dentro daquele tanque. E, do nada, um homem que foi paralítico toda a sua vida anda pela cidade. Isso é certo que causa um impacto em todos. Porque, espera aí, este homem ele sempre esteve aqui? Nunca andou? O que aconteceu? Como é que ele agora está a andar? Então isto iria fazer com que as pessoas fossem ter com ele. O que é que aconteceu? Então já tinha mais impacto. Além disso, e é um detalhe importante desse sinal, é que os fariseus também testemunharam Cristo a fazer isto. E é interessante que o apóstolo fez questão de registrar que eles estavam ali e que eles, ao invés de crerem, se preocuparam mais com as tradições, porque este homem estava a carregar a sua cama em um sábado, quando Cristo tinha acabado de fazer com que o homem que nunca andou andar incrível. Mas deixa essa cama aí. Isto é mais importante do que louvado seja o Senhor. Eles não entenderam. Mas foi um sinal, foi uma chance que eles tiveram para crer. E outros 4 sinais acontecem. Até que chegamos àquele em que lemos há pouco, a ressurreição de Lázaro. E Cristo já estava a ser caçado pelos fariseus, pois ele estava a causar impacto na sociedade e as pessoas estavam a crer nele. E aí ele decide, não, eu vou para Betânia, que era perto de Jerusalém. E ele, ao fazer isso, ele tinha a plena consciência de que se ele fosse, era morte para ele. Mas ele entregou-se ainda assim, e ele vai para aquela cidade, faz esse grande sinal, que é a ressurreição desse homem, que pré-anuncia aquilo que ele mesmo iria fazer. Ao ressuscitar este homem, o seu amigo, ele estava a apontar para aquilo que iria acontecer com a sua própria vida. Irmãos, ninguém tem poder para dar vida senão o próprio Deus. Isto era evidente para o povo daquele tempo. E Cristo fez só com a sua palavra. E todos aqueles que tinham observado Cristo a ressuscitar ao seu amigo, eles ainda incrédulos têm a cara de perguntar, como nós há pouco lemos, quem é esse filho do homem? Eles não entenderam. Isso trouxe grande condenação para aquele povo, pois não creram, apesar das muitas evidências.
Um pouco antes, o apóstolo também fez questão de registar no capítulo 3 a dureza e a cegueira do coração de um dos principais fariseus daquela altura. Nada menos do que Nicodemos. E é interessante que ele sabia que Cristo vinha de Deus, porque ele diz lá no capítulo 3, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. E é interessante a resposta de Cristo, porque ele, ao invés de dizer, sim, isso mesmo, estás certo, diz, importa-te que nasças de novo. Isso deixa claro que, ainda que a pessoa diga, eu creio em Deus, eu sei que esse homem, ele é Deus, mas se não nasce de novo, vai para o inferno à mesma. Há uma diferença enorme entre dizer, eu sou crente, eu tenho ido à igreja desde cedo, e ter uma vida transformada. Porque aqui Cristo faz uma diferença grande entre as palavras dele, de Nicodemos, e o coração dele, a sua parte interna. E isto também fica claro, esta diferença entre a boca e o interior, em outros textos. Lá no capítulo 2, Cristo, após ter feito muitos sinais, após isso, ele diz, Cristo não se confiava a eles porque os conhecia a todos. As pessoas iam ter com Cristo agradecidas porque ele lhes alimentou ou fez alguma outra coisa, mas ainda assim, Cristo não se confiava a eles. Afirmar isto para pensarmos um pouco nos dias de hoje. Se uma pessoa afirma, eu sei que Deus me tem abençoado muito. Tudo o que eu tenho foi Deus que me deu. Ou ir para a internet e pôr um versículo bíblico nas redes sociais como sendo muito espiritual, como muitos atletas que têm vidas completamente podres o fazem. Vão para o Instagram, põem lá uma passagem bíblica e pensamos, eles se converteram. A prova vem logo no dia seguinte porque está lá ele com uma vida completamente podre. Ele não se converteu, ele apenas está a afirmar que Cristo é Deus. Mas se ele de fato fosse salvo, teria a sua vida transformada. Ele teria nascido de novo. E o nascer de novo é uma obra, irmãos, que só Deus pode fazer. Ter fé para crer no Evangelho da salvação é um verdadeiro ato divino. Nicodemos, mesmo com todo o Antigo Testamento em sua mente e as tradições que ele tinha, pergunta a Cristo como era possível nascer de novo. E Cristo, com toda a sua sabedoria, para deixar clara a tolice de Nicodemos, lhe responde, és mestre em Israel e não conheces essas coisas? Ou seja, ele tinha tudo aquilo, ele era o cara na sociedade, era um conhecedor de tudo, mas Cristo diz-lhe, e tu não conheces essas coisas? Como é que se nasce de novo? Isso está claro lá no Antigo Testamento. Ele era sabido de tudo, mas não entendia o mais simples, que B mais A é igual a Bá. Ou seja, se ele confessasse os seus pecados, se ele se arrependesse e confiasse apenas naquele que estava à frente dele, ele iria ser salvo. Provérbios 26:5 diz, responda ao insensato como a sua insensatez merece. Do contrário, ele pensará que ele mesmo é um sábio. Ou seja, isto foi aquilo que Cristo acabou de fazer. Deu-lhe uma resposta simples para uma pergunta simples. Cristo deixou claro que Nicodemos, apesar do seu status social e do seu conhecimento, era insensato e estava longe de ser realmente salvo. Estas e muitas outras vezes, Cristo deixa claro e expõe que o povo de Deus não cria nele porque não queria, apesar das muitas evidências e dos muitos sinais. Isso é algo que nos tem que fazer pensar seriamente. Em que pé estamos? Hoje, pela graça de Deus, temos a igreja muito cheia. Isso é uma bênção do Senhor. Mas
é um alerta também, pois Deus nos está a dar a todos a oportunidade de ouvirmos mais uma vez o Evangelho. Apenas estar aqui por estar, ou estar aqui mais uma vez, não implica que tu necessariamente és salvo. Assim como Cristo disse, é necessário nascer de novo. Isso é um ato do Senhor, sem dúvida alguma. E é crer que somos pecadores, que Cristo veio à Terra para morrer pelos nossos pecados e que ressuscitou ao terceiro dia. Esse é o Evangelho, é isso que traz a salvação. E uma salvação eficaz é uma salvação que traz transformação para a vida das pessoas. O simplesmente vir aqui ao domingo, ou ler um texto, ou estar a fazer algo para o Senhor externamente, não necessariamente implica que tu de fato já entendeste o Evangelho, que te arrependesses. Então, a primeira evidência, ou a primeira razão em como a incredulidade do povo de Deus os fez ter os seus corações endurecidos foi a descrença voluntária, apesar das evidências. Eles tinham tudo, mas não quiseram crer. E porque eles não quiseram crer, temos a segunda razão, que foi uma descrença imposta por Deus pela dureza de coração deles. Vamos lá de novo para o capítulo 12, versos 38 a 41. Eu irei ler novamente o 37. E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. 38. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso, o quê? Não podiam crer. Porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. Isto disse Isaías porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Se eles não queriam crer, agora não podiam mais crer. Deus impôs a cegueira no coração deles. No verso 38, o apóstolo ele cita Isaías 53:1. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Bem, isto é uma referência à pregação, aos sinais, às evidências e aos atos feitos por Deus no tempo do Antigo Testamento. Ou seja, todos os profetas, todos os juízes e os servos do Senhor agiram por meio dele. E eles estavam a fazer coisas óbvias que só Deus poderia ter feito. Deus abriu o mar, Deus deu super força para Sansão, e muitas outras evidências que os profetas fizeram. O livramento que Deus deu diversas vezes ao povo de Israel contra os inimigos. O fato de eles terem apenas andado à volta de uma cidade e tocado uma trombeta fez com que as paredes caíssem. Incrível! Apenas Deus poderia ter feito isso. E não creram. Apesar da pregação, eles tiveram o braço do Senhor revelado, eles não creram. Apesar da clareza, o povo de Israel não creu em nenhum dos sinais. Constantemente era aquele mesmo ciclo. Pecado. Aí vinha o castigo. Eles diziam: Senhor, por favor, nos ajuda. Deus vinha e trazia ajuda. Quando eles eram auxiliados, eles diziam: nós estamos bem. Mas rapidamente, eita, aquela vida pecaminosa era boa. E aí ia o ciclo novamente. E o povo constantemente estava assim. E isso deixava claro que eles não entendiam o que era arrependimento. Eles não, de fato, entenderam a pregação e os sinais que Deus estava a fazer. E assim como era o povo lá no Antigo Testamento, o povo do tempo de Cristo estava a fazer o mesmo. E era muito pior, porque ali eles tinham os profetas de Deus, naquela altura eles tinham o próprio Deus à sua frente. Eles não queriam. A história de Israel é extremamente
pautada por incredulidade e por desobediência. Tal como no tempo de Isaías o povo não cria no assim, diz o Senhor, dos profetas, o povo do primeiro século também era endurecido pelo seu pecado, até quando o próprio Senhor estava ali. Por esse completo desprezo pela palavra do Senhor e pelas suas obras, o apóstolo cita o profeta Isaías. Por isso não podiam crer. Antes não queriam, agora não podiam crer, porque Isaías disse ainda, cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. A luz apagou-se. Chegou a um ponto em que o povo não poderia e não conseguiria mais crer. O próprio Deus encerrou a chance para que eles crescem. Sim, esse mesmo Deus de amor, que é soberano, que é longânimo, que é compassivo, esse Deus também é um Deus completamente justo, que decidiu intervir com um duro castigo sobre o povo por causa do seu orgulho. Sim, esse mesmo Deus que quer que todos sejam salvos e que nenhum se perca, é esse mesmo Deus que endureceu o coração daquela geração. Mas podem pensar, espera, isso não é contraditório? Deus quer que todos se salvem, mas ele endurece o coração de alguns? Não. Porque Deus não tinha que o fazer com ninguém. Deus, porque Ele também é um Deus completamente justo, não precisava de dar a salvação a pessoa alguma. Porque Ele disse lá no Éden, se comerdes do fruto, certamente o quê? Morrereis. Mas Deus, na sua longanimidade, disse, eu irei trazer a semente de Eva que vos irá trazer a salvação. Deus providenciou roupas para o povo e trouxe uma forma de terem solucionado o seu problema. E Deus, mais à frente, envia o próprio Cristo para lhes dar a salvação. Mas Deus não precisava de o fazer. Os anjos, por terem desobedecido apenas uma vez, uma terça parte dos anjos todos foram retirados do céu sem a chance de arrependimento. Pecaram apenas uma vez. Então Deus não precisa de nos dar a salvação, não é obrigado a dar a salvação a pessoa alguma. Mas nós a temos. Como nós acabamos de cantar, graça, misericórdia do Senhor. Não merecendo nós, Deus ainda assim o deu para os seus filhos. Termos a consciência de que Deus endureceu o coração a alguns e decidiu dar a salvação a outros, não nos deve afastar dele. Muito pelo contrário, nos deve fazer agradecer pela sua misericórdia sobre nós. Ter essa consciência deve fazer com que a igreja se ajoelhe e agradeça ao Senhor pelo seu ato salvador para conosco, pois nós não éramos em nada diferentes do povo de Deus. Nós também éramos soberbos, assim como Israel. Nós ignorávamos a palavra do Senhor. Nós éramos contra o Senhor, éramos inimigos do Senhor. Mas Ele, em grande longanimidade, em grande amor, nos fez ouvir o Evangelho e ter um coração de carne. Apesar de nós, nos deu a vida eterna para o louvor da sua glória. E esta profecia que o apóstolo ele cita de Isaías aqui, encaixa e se cumpre perfeitamente no povo daquela altura, do primeiro século. Eles não criam na pregação dos profetas descritos no Antigo Testamento, nem na pregação de João Batista e nem no próprio Cristo. E no Antigo Testamento, outras vezes, também se pode ver em que o profeta vai, prega e o povo ignora completamente. Lá não tem que abrir, mas em Jeremias capítulo 7, verso 27 diz: dir-lhes-ás, pois, todas essas palavras, mas não te darão ouvidos. Chamá-los-ás, mas não te responderão.
dir-lhes-ás, esta é a nação que não atende à voz do Senhor, seu Deus, e não aceita a disciplina, já apareceu, a verdade foi eliminada da sua boca. Isto é duro. É o próprio Deus a trazer uma condenação, a encerrar a oportunidade da salvação para o povo. Este profeta, ele iria pregar, mas o povo não ia crer, pois Deus já o tinha decretado. Cristo, no Evangelho de Mateus, diz que o povo iria pagar pelo sangue derramado desde o justo Abel até Zacarias, pois eles foram mortos entre o santuário e o altar. Isto é uma rejeição de Israel aos mensageiros do Senhor. Mas Deus, na sua longanimidade, ao invés de dizimar completamente o povo de Israel, por fidelidade à sua aliança, decide ainda enviar a Cristo para lhes dar a oportunidade. Mas ainda assim eles não creram e por isso Deus pôs toda aquela geração na escuridão. Ele entregou o povo ao seu próprio desejo de estar cego espiritualmente e não permitiu que ele enxergasse a salvação. Cristo disse: quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Uma constante rejeição à verdade levará a uma eterna condenação com o pai da mentira. Repito, uma constante rejeição à verdade levará a uma eterna condenação com o pai da mentira. Repito aquilo que quero que saiam daqui hoje a saber. Temos que crer no Evangelho enquanto há tempo, pois Deus é um Deus completamente justo e longânimo. Deus hoje ainda nos dá a oportunidade de crermos. Temos o privilégio de termos a sua palavra aberta, temos o privilégio de termos o Evangelho a ser compartilhado. Não saiam hoje sem terem a certeza de que são da família do Senhor. O Evangelho tem sido ensinado dia após dia, culto após culto. E Deus nos está a dar essa oportunidade. Todos esses sinais de crer e de se arrependerem. As Escrituras nos dizem que hoje é dia de salvação. Mas se constantemente rejeitam a verdade, isso leva a uma condenação eterna com o pai da mentira. E a última razão de como a incredulidade do povo de Deus os fez ter os seus corações endurecidos foi uma descrença por amor à criatura ao invés do Criador. Vamos lá de novo para o capítulo 12, os versos 42 a 43. Diz assim: contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas, por causa dos fariseus, não confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Com isto, o apóstolo deixa claro como era o coração dos líderes daquele povo. Como Pedro disse na sua carta, o cão retornou ao seu próprio vômito e a porca lavada retornou para revolver-se no lamaçal. Eles tinham tudo. Tinham todos os sinais, tinham o próprio Deus ali, tinham a chance de se arrependerem, mas por causa das suas próprias escolhas, a condenação de Deus veio sobre eles. E é interessante que as autoridades não creram. E aqui é interessante que a forma como está escrito dá a ideia que eles não quiseram crer mesmo. Não estavam nem aí para o que Cristo estava a fazer. E diz, muitos dentre as próprias autoridades até... peço desculpa, eu disse mal. O que eu queria dizer aqui é que alguns ainda creram. Alguns ainda creram. Isso nos pode até fazer pensar, bem,
então eles se converteram. Se diz que eles creram, logo quem crê será salvo. Mas olhem lá o texto comigo. Diz: muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam para não serem expulsos da sinagoga. Ou seja, e esses expulsos da sinagoga aqui tem um significado que é bem forte aqui. Porque o ser expulso daquela sociedade, e principalmente da sinagoga, era querer não ser da alta sociedade, ser desprezado pelas pessoas. Ou seja, porque quem era expulso ia ser completamente posto à parte. E eles não queriam isso. Não, eu prefiro estar aqui em cima com os homens e estar aqui em baixo com Deus do que saber que sou salvo e o mundo me desprezar. Ou seja, eles não eram de fato salvos porque a sua vida demonstrava o oposto. A prova de que eles não eram crentes estava no fato de terem preferido a glória dos homens ao invés da glória de Deus. Este crer que diz aqui no 42 não é um crer para a salvação. É um crer como o crer dos demónios. Tiago 2,19 nos diz que até os demónios creem que há um só Deus. Os demónios, irmãos, têm uma teologia muito superior à nossa. Eles estavam com Deus. Eles o viram em toda a sua glória. Mas ainda assim o rejeitaram. E eles foram completamente castigados por terem rejeitado a Cristo apenas uma vez. Foram condenados sem a possibilidade para a salvação. E no mesmo capítulo, Tiago diz que a fé sem obras é uma fé morta. Então, ainda que aqui diga que, contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, este crer não é um crer de que eles eram salvos, é um crer para a condenação, porque eles preferiram ser exaltados pelos homens. Em Mateus 7 diz: muitos me afirmarão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demónios e não realizamos muitos sinais? Então eu lhes afirmarei claramente: nunca os conheci, afastem-se de mim, vós que praticais o mal. Ainda que eles afirmassem Senhor, Senhor, as suas ações diziam o contrário. E as autoridades eram os representantes de um país, principalmente naquele tempo. Se a liderança estava mal, o povo ia estar mal. E os líderes do povo de Deus, eles preferiram ficar na soberba e permanecer na sinagoga com a aparência de piedade perante os homens, ao invés de se arrependerem dos seus pecados e confessarem a Cristo e serem rejeitados pelos homens, mas seriam aceitos por Deus, que é aquilo que de fato importa. Já concluindo esta mensagem de hoje, irmãos, nós vimos que temos que crer no Evangelho enquanto há tempo. Pois Deus continua sendo um Deus completamente justo e longânimo. Nós observamos que o povo de Deus do tempo de Cristo se condenou pela sua própria incredulidade e sua própria descrença, e Deus confirmou a sua condenação. Mas como é que isto se aplica para nós, que não somos o povo de Israel, que estamos no tempo da igreja, desfrutando de muitas bênçãos? Como é que isto deve impactar a nossa igreja? De duas formas. A primeira, temos que agradecer a Deus por sua misericórdia sobre nós. Pois nós não somos diferentes do povo de Israel. Nós desprezávamos ao Senhor, nós o rejeitávamos, nós estávamos nem aí para as suas obras. Mas ainda assim, Deus derramou o seu amor sobre nós e nos deu a salvação, por misericórdia e por graça.
E a segunda forma como isso nos deve impactar é pregar o Evangelho com mais urgência para aqueles que ainda não creem. Temos que deixar claro que Deus é um Deus completamente justo e longânimo, que ainda tem tempo para crer. Temos que apelar a que eles creiam na pregação do Evangelho e se arrependam dos seus pecados e creiam que Cristo foi à cruz pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Assim como eu iniciei esta pregação, nós temos que afirmar-lhes que assim como na arca a porta se fechou e acabou a chance para toda aquela sociedade crer, um dia eles irão enfrentar a morte. E após a morte vem a condenação. Que não terão outra chance para crer se não crerem enquanto estão vivos, enquanto têm o fogo. Então, é urgente que creiam, é urgente que se arrependam, é urgente que clamem ao Senhor por salvação, pois eles mesmos não irão conseguir o fazer. É necessário que Deus faça aquilo que apenas Deus pode fazer, que é dar a vida eterna. Oremos. Pai, te agradecemos pela oportunidade de termos a Tua palavra aberta, Senhor. Te agradecemos, pois no Teu amor e também é uma revelação da Tua justiça, Senhor. Tu enviaste o Teu próprio Filho. Tu derramaste toda a Tua ira sobre o Teu próprio Filho. Ira essa que era para nós, Senhor. Tu enviaste aquela cruz que era pelos nossos pecados para morrer aquela morte cruel por nós. Mas te agradecemos, pois Ele não permaneceu morto. Ele ressuscitou ao terceiro dia para dar-nos a vida eterna, Senhor. Te rogo que se há aqui alguém que ainda não te conhece, que ao ouvir o Teu Evangelho, que ao ouvir a pregação, possa se arrepender e crer e ser parte da Tua família, Senhor. É isso que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.